Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas para mais um conteúdo do Café com Teologia. E hoje eu quero aproveitar essa ocasião para indicar a você os 5 melhores textos do Papa Francisco. 5 textos que vão fazer você refletir muito e também aprofundar os seus conhecimentos teológicos. Se esse assunto te interessa, é só permanecer comigo que a gente vai falar sobre isso no episódio de hoje. Eu também aproveito para convidar você a conhecer a descrição desse vídeo. Lá nós temos um material imperdível, como cursos que você adquire, assiste a hora que você quiser e puder, com material didático e ainda tem certificado de conclusão. Clica ali, dá uma olhadinha, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Você sabia que o Papa Francisco, ele, além de ter deixado um legado impressionante do ponto de vista do testemunho cristão, do ponto de vista da preocupação com os menos favorecidos e também das preocupações, por exemplo, com a paz universal, com o aquecimento global, com as questões de sustentabilidade. Além de todos esses testemunhos, ele também nos deixa um material escrito muito rico que serve demais para nossa reflexão enquanto cristãos, cristãs e mais do que isso, para nossa reflexão enquanto seres humanos que têm lucidez, equilíbrio e que compreende que o mundo em que nós estamos vivendo requer uma preocupação acima da normalidade até então, né? E também é uma fonte de conhecimento teológico bastante relevante e muitas pessoas talvez não se apercebem dessa realidade tão interessante. Então eu separei aqui 5 textos relacionados ao Papa Francisco. É claro que ele escreveu muito mais ao longo do seu pontificado, mas eu selecionei 5 que vão fazer toda a sua diferença. O legal também é que esse material você encontra no site do Vaticano, e se você, a maioria deles, né? E se você quiser tê-lo na versão impressa, como eu tenho aqui, é um material que custa bem baratinho nas editoras que fazem essas publicações aqui em português, né? Os papas têm vários mecanismos de documentos, como, por exemplo, uma bula papal, uma exortação apostólica, que geralmente é uma reflexão sobre um tema relacionado à vida cristã, que é muito importante, como, por exemplo, uma encíclica, que é uma reflexão sobre a fé de algum assunto contemporâneo, de algum assunto urgente, como um texto mutuo próprio, né, que é aquele que ele escreve de próprio punho, geralmente fazendo uma convocação para um ano de jubileu, como é esse o caso que se vive no ano de 2025. E todo esse material vai sendo produzido e vai sendo um legado também muito interessante de reflexão e de produção. O Papa Francisco, ao longo dos seus 12 anos de pontificado, fez vários desses textos, e esses textos representam algo muito importante sobre todos esses aspectos que eu acabei de citar. O primeiro texto é esse daqui, Amoris Laetitia, ou A Alegria do Amor, do Papa Francisco, como vocês podem ver. Essa daqui é uma versão impressa, publicada pela editora Loyola, e a Alegria do Amor, ela é uma exortação apostólica do Papa Francisco, feita pós-Sínodo de Roma, que ele realizou ao longo do seu pontificado. E o interessante é que esse texto é uma reflexão sobre a família. Muitas vezes, né, tem várias pessoas que se preocupam com relação à família, a questão do matrimônio, a questão da educação dos filhos, a questão das relações familiares de uma maneira sadia.
e acabam, por vezes, aderindo a programas ou até a leituras muito sensacionalistas e que não apresentam algo mais consistente, amadurecido, a não ser uma linguagem só muito romântica da família. Mas nesse texto, cuja leitura é muito recomendável, o Papa Francisco faz reflexões importantes sobre o amor no matrimônio, sobre a questão dos filhos, sobre a importância do matrimônio enquanto sacramento, sobre perspectivas pastorais, né? E ele traz uma reflexão muito lúcida e também conselhos práticos para a vida familiar que valem a pena nesse texto aqui que eu indico para vocês. Além desse texto, também gostaria de citar a outra exortação apostólica, que é o Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. E essa terminologia representa muito bem a maneira como o Papa Francisco lidava com os conteúdos do Evangelho, com os conteúdos da fé, da própria doutrina, né? Que era de uma maneira alegre, de uma maneira leve e principalmente de uma maneira humanizadora. E é essa humanização que você vai encontrar nesse texto em que o Papa Francisco reflete sobre a alegria de se viver o Evangelho. É também um convite missionário, um convite de proclamação do Evangelho no mundo atual, mas não é apenas um documento para dentro, né? Não é um documento apenas para alguns grupos católicos, mas é um texto de reflexão teológica sobre como relacionarmos a mensagem do Evangelho com o tempo presente, com as demandas desse mundo atual, que não são mais as mesmas do século XIX, da Reforma, da Patrística, da época dos apóstolos, né? É um mundo totalmente diferente e esse é um grande desafio para a teologia, né? A relação da Bíblia com os jornais do dia, conforme advertia Calbart, que era manter a lucidez e a relevância da pregação para o nosso contexto, para o tempo em que nós estamos inseridos, né? E aí eu lembro também de uma exortação do Paul Tillich, que ele dizia que se os teólogos responderem a perguntas que ninguém fez, eles vão fatalmente acabar falando com as paredes tão somente, né? Então fica aqui uma outra dica, a alegria do Evangelho, a Evangelii Gaudium, do Papa Francisco. É claro que todos esses materiais, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, assim é só você clicar, você já cai logo na página desse material, você vai ver que eles são baratinhos, se você quiser adquirir nessa versão que eu tenho mostrado para você. Um outro pequeno texto, e é pequeno mesmo, né? Um texto de aproximadamente 60 páginas, que é a Lumen Fidei, sobre a fé. Né? A Lumen Fidei é trazer à luz a fé, iluminar a fé, uma fé iluminada. Né? Essa é uma carta encíclica, por isso tem o seu tamanho diminuto, 60 páginas, que você lê com muita facilidade, tem uma estrutura parecida com as epístolas do Novo Testamento, né? Capítulos, versículos, então você tem uma leitura muito tranquila, né? De você perceber isso, são pequenos capítulos, né? Pequenos títulos, e você vai fazendo uma leitura de alguém que sempre procurou nas suas falas, nos seus textos, apresentar uma fé iluminada, ou seja, o contrário de uma fé alienada, de uma fé apenas ilusória, de uma fé apenas devota, devocional, sem aplicações concretas para o dia a dia. E o Papa Francisco, por mais que ele entendesse o papel da espiritualidade, da mística, da contemplação, ele entende também que todo esse conteúdo precisa ter uma vivência concreta, real, prática, porque é para essa fé que o Evangelho nos chama, e um pouco dessa reflexão está aqui na Lumen Fidei. E se você estiver gostando desse nosso vídeo,
apresentando 5 textos do Papa Francisco para inspirar a sua fé e também aprofundar o seu conteúdo teológico. Não se esqueça de deixar aqui a sua curtida, de clicar no joinha, e se você está chegando pela primeira vez no canal, seja bem-vindo, bem-vinda, inscreva-se por aqui, fique conosco também. O quarto texto, claro, o mais importante de todos eles, que é a Laudato Si. Laudato Si significa louvado sejas, mas, diferentemente do que talvez o título possa aparentar, né? Não se trata de uma reflexão apenas de adoração, de louvor, embora na prática seja, né? Essa carta encíclica do Papa Francisco, com certeza a mais importante, a mais famosa, a mais conhecida dos seus textos. Laudato Si é uma reflexão contundente, não apenas uma reflexão, mas um posicionamento corajoso e iluminado pelo Evangelho, iluminado pela teologia da criação, que o Papa Francisco faz sobre as questões da sustentabilidade, o cuidado da casa comum, né, desse mundo em que todos nós, independente da crença, vivemos, e todos nós temos a obrigação de cuidar um pouco dele, né? Porque estamos vivendo um período em que as transformações climáticas são evidentes, são sentidas na pele, né? Não é apenas uma elucubração de algo que vai acontecer, mas já se sente isso. E é preciso um posicionamento cristão também, não só, mas também sobre essa realidade, né? E a teologia, ela tem um elemento chamado teologia da criação, que lança luz a essas questões, né? Que, infelizmente, as teologias conservadoras, fundamentalistas, se afastaram da teologia da criação e acham que isso é uma conversa progressista, mas cada vez mais esse próprio discurso se desmonta, porque isso é observado na prática. E a Laudato Si, do Papa Francisco, é um texto bastante lúcido que lança luz à teologia da criação e, principalmente, à ecoteologia, um dos elementos mais urgentes da reflexão teológica contemporânea. E para a gente terminar, eu vou mostrar para você um outro livro, que é uma conversa com Andrea Tornielli, que é O Nome de Deus é Misericórdia. Esse não é um documento, né, de pontificado, mas é uma conversa que o Papa Francisco teve falando sobre essa temática, sobre Deus, sobre a imagem de Deus que nós devemos pensar, e o Papa dizendo que o nome de Deus, aquilo que identifica Deus, aquilo que é característico de Deus, é justamente a misericórdia. Parece revolucionário, é revolucionário, ao mesmo tempo em que é tão simples, em que é tão claro pelas páginas do Evangelho, por aquilo que foi proposto por Jesus de Nazaré, e que só se espanta com isso aquelas pessoas que deixaram essa mensagem para trás. A mensagem do Evangelho que é pautada nos que mais sofrem, nos mais necessitados, nos excluídos pelas injustiças do tempo, no caso do nosso tempo, do tempo presente, né? Então, o nome de Deus é misericórdia, e assim nós encerramos essa lista com 5 textos importantes do Papa Francisco, que, independente de você ser um católico ou não, esses são textos que farão você aprofundar o seu estudo teológico, não só sobre a fé, mas teológico de uma maneira geral. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, e em breve voltamos para mais um Café com Teologia. Te vejo por aqui.